A principal causa de tremor no corpo é, obviamente, o frio, situação que faz com que os músculos se contraiam para aquecer o corpo. Entretanto, existem outras diversas causas de tremedeiras, tanto desencadeadas por momentos de ansiedade, consumo de substâncias estimulantes, ou PROVOCADAS por doenças neurológicas e musculares, sendo que as principais são a doença de Parkinson, o tremor essencial e o tremor fisiológico exacerbado. Os principais locais do corpo afetados pelo tremor são os braços ou pernas, a cabeça, o QUEXO e a face, e podem ser tremores de tipos variados, como em repouso ou em movimento, unilateral ou bilateral, podendo ou não estar relacionado a outros sintomas como desequilíbrio, lentidão e rigidez dos músculos. Assim, as principais causas de tremor incluem 2.1. Crise de ANS e EBAD é quando se está ansioso, estressado ou com medo, o sistema nervoso é ativado, para que o corpo esteja mais alerta, para reagir a qualquer situação perigosa. Assim, é liberada na corrente sanguínea uma grande quantidade de hormônios estimulantes, como a adrenalina, que provocam efeitos como tremor nas mãos ou em todo o corpo, além de suor, dilatação das pupilas, aumento dos batimentos cardíacos e aumento da pressão arterial. Como tratar? Para diminuir os tremores e outras reações derivadas da ansiedade, é necessário se acalmar, o que pode ser feito com respirações profundas, uma meditação ou se afastando da STUAC ou estressante. Caso isso não seja possível, ou a reação seja muito intensa, é necessária uma avaliação médica, que pode indicar medicamentos ansiolíticos, como o clonazepam, ou fitoterápicos, à base de valeriana ou camomila, por exemplo, a depender de cada caso. Diminuição do açúcar no sangue. Pessoas que passam muito tempo sem comer, sobretudo as diabéticas, podem desenvolver um EPISO acento agudo de hipoglicemia, em que há queda acentuada da glicose no sangue. Como resposta a essa situação, o cérebro libera hormônios estimulantes, para que as células do corpo consigam reagir mesmo na falta de combustível, o que provoca o tremor. Como tratar? É necessário comer ou beber algum alimento ou bebida açucarada e de fácil digestão, como um suco de laranja, ou um doce, por exemplo. Entretanto, as hipoglicemias devem ser evitadas, e para isto, é necessário não ficar mais de 3 horas sem comer, além de evitar alimentos ricos em carboidratos com digestão muito rápida nas refeições, preferindo alimentos com baixo índice glicêmico. Veja como deve ser a dieta, para evitar a hipoglicemia reativa. 3. Consuma XCSSIVO de bebidas ENERG acento agudo TICAS. O consumo de substâncias estimulantes,
como a cafeína PRESNT em chás e cafés, ou bebidas energéticas que CONT é acento circunflexo M taurina, glucuronolactona ou teobromina, por exemplo, também ATIVA o sistema nervoso, ISTIMUL ao corpo, POISIMIT a ação da adrenalina, e PROVOC a diversas reações, como o tremor. Como tratar? Deve-se diminuir o consumo dessas substâncias no dia a dia, pois, além do tremor, podem induzir ao aumento da pressão arterial e acelerar os batimentos cardíacos, devendo-se optar por alternativas naturais para aumentar a energia e diminuir o sono. Veja nossas dicas de alimentos para ter mais energia. 4. Uso de antidepressivos e outros REM é acento agudo DIOS. Alguns medicamentos podem causar tremor de várias formas diferentes, sendo que o mais comum é que COSEM estímulo do sistema nervoso, como acontece com a LGUNS antidepressivos, anticonvulsivantes ou broncodilatadores para asma, por exemplo. Já outros tipos de medicamento, como o haloperidol e risperidona, por exemplo, podem causar o tremor ao intoxicar regiões do cérebro responsáveis pelos movimentos, e induzem uma condição semelhante ao Parkinson, sendo por isso é chamada de parkinsonismo. COM tremor, rigidez dos músculos e desequilíbrio. Como tratar? Quando um remédio causa tremor, é necessário informar ao médico, para avaliar a possibilidade de mudança do medicamento usado. Doenças que podem causar TREMOR quando os tremores não são provocados por nenhuma das situações anteriores, ou quando se tornam persistentes e intensos, podem ser sinal de doença neurológica, sendo importante uma consulta médica para correta avaliação. Nesses casos, as doenças mais comuns são 2 pontos. 1. Tremor fisiológico é XACERBADO. O tremor FISIOLO acento agudo GCO está presente em todas as pessoas, mas costuma ser imperceptível. Entretanto, algumas pessoas podem ter STSET ou AC cedilhatio-OD FORMA exagerada, o que faz com que haja TREMEDEIRAS durante a realização de movimentos, como escrever, costurar ou comer. Pode haver piora dos sintomas em situações de ansiedade, cansaço, o uso de algumas substâncias, como café ou bebidas alcoólicas, por exemplo. Como tratar? Caso não seja muito incômodo, este tremor não precisa ser tratado e não causa riscos à saúde, mas em casos mais graves, os sintomas podem ser controlados com o uso de um medicamento beta-bloqueador, como o propranolol. O tratamento fará mais efeito se forem OBS-LRVADAS tratadas as causas que desencadeiam o tremor exacerbado, como o uso de remédios ou ansiedade. Tremor ASSANCIAL. Este tipo de tremor também é muito comum, principalmente nos braços e mãos, mas também pode ocorrer na face, voz, língua e pernas, e acontece durante a realização de algum movimento ou ao permanecer em uma posição, como ao segurar um objeto, por exemplo.
Sabe-se que o tremor essencial está relacionado à genética, mas a sua causa ainda não foi totalmente esclarecida, e pode acontecer em pessoas de qualquer idade. O SNDO é mais comum em idosos. Os sintomas também podem piorar em situações de estresse, ansiedade e o uso de algumas substâncias estimulantes, como bebidas com álcool. Como tratar? Os casos mais leves não precisam de tratamento, mas se houver interferência nas atividades cotidianas, como comer e escrever, deve ser tratada com o uso de remédios, como o propranolol e a primidona, prescritos pelo neurologista. Já em casos muito graves, ou que não MLHORAM com remédios, existem procedimentos como a aplicação de toxina botulínica ou instalação de estimuladores cerebrais, que podem ajudar a controlar os sintomas. Saiba mais detalhes sobre o que é e como tratar o tremor essencial. L.3 Doença de Parkinson. A doença de Parkinson é acento agudo, uma condição degenerativa do cérebro, caracterizada por PROVOCAR, tremor em repouso, que melhora com a realização de movimento, mas que é acompanhado de rigidez dos músculos, lentificação dos movimentos e desequilíbrio. Sua causa, apesar de não estar totalmente conhecida, é devido a um desgaste de regiões do cérebro responsáveis pela produção de dopamina, um importante neurotransmissor cerebral. Como tratar? O principal medicamento utilizado é a levodopa, que ajuda a repor a QANTIDADE da dopamina cerebral. MAS outros remédios, que também são utilizados para melhorar os sintomas SATIOBiperideno, amantadina, seleginina, bromocriptina e pramipexol. Também é importante a realização de fisioterapia e terapia ocupacional para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Saiba mais sobre como identificar e tratar o mal de Parkinson. Outras DORNC outras doenças que estimulam o sistema nervoso e também podem desencadear momentos de tremor são o hipertireoidismo, síndrome das pernas inquietas ou intoxicações por metais pesados, como chumbo e alumínio, por exemplo. Também há outras doenças cerebrais mais raras, que causam tremor ou outras alterações do movimento, em alguns casos podendo ser CONF-UNDIDAS como Parkinson, e alguns XRNPLOS são DEME acento circunflexo MC e A por CORPOS de Lely, sequelas de AVC, doença de Wilson, síndrome da múltipla disfunção dos órgãos, por exemplo. Como diagnosticar a causa do TREMOR? O tremor deve preocupar, sendo necessário ir ao médico. Quando é intenso a ponto de atrapalhar as atividades do dia a dia é quando a PRESN tem a piora progressiva, se tornando persistente. Nesse caso, é importante agendar uma consulta com o clínico geral, neurologista ou geriatra, para a avaliação dos sintomas, EXAMEF e acento agudo SICOI, se necessário, exames de sangue, ou de tomografia computadorizada do cérebro, para determinar a causa do tremor.